Maravilha, que bom começar o programa assim. Recebo hoje aqui em nosso estúdio um dos mais famosos pianistas do Espírito Santo, dono de uma das escolas mais prestigiadas de Vitória. Vamos conhecer mais de Bruno Leão. Bruno Leão é um pianista e professor de piano e teclado com uma longa trajetória na música. Ele começou a estudar piano aos 8 anos de idade e, aos 15 anos, se formou pelo método Amirton Valim. Bruno foi aluno de sua mãe, a professora Silvana Leão, e iniciou sua carreira como professor já em 1994, trabalhando com ela. Quando sua mãe se mudou para Brasília em 98, Bruno assumiu todos os alunos dela e continuou o trabalho de ensino, que é um sucesso até os dias de hoje. Ele administra o curso Bruno Piano e Teclado, localizado na Praia do Canto, em Vitória. Bruno, vem para cá tomar um café conosco. Aliás, um chá. Gosta de chá? Gosto. Bruno, esse método do Amirton Valim, que é um método que você domina e aplica na escola, é muito mais rápido, né? Tem aluno que já sai tocando Na primeira aula. É. Por quê? Porque ele é um método que ele foca na prática. Então, o aluno que ele nunca tocou na vida, ele vai chegar na primeira aula, ele vai conhecer o instrumento, ele vai ter as noções que ele precisa de saber para aprender uma música e vai sair da aula tocando. Agora, a sua escola tem muitos diferenciais, né? Além de você ali como professor que tem muito talento, você empresta teclados para os alunos, ou seja, você entra com esse material e com essa estrutura, que isso é muito importante para dar suporte ao aluno para que ele treine em casa. Como é que funciona? Quando a pessoa começa a estudar, meu público-alvo é o público adulto. Então, é um público que tem a vontade de tocar, mas tem medo às vezes. Às vezes ele não sabe se ele vai conseguir. Então, você fazer às vezes o investimento de comprar um piano, tudo isso vai postergando esse sonho. Então, o que eu faço lá na escola? Eu tenho alguns teclados que eu disponibilizo para o aluno que começa a estudar comigo. Então, ele leva esse teclado para casa, porque a prática é fundamental para o aluno poder avançar. Agora, o universo do piano vem crescendo cada vez mais, né, no nosso estado. As pessoas também procuram, e você me falou que durante a pandemia, muitos alunos vieram para tentar relaxar e tal. Como é que funciona esse efeito terapêutico da música? Então, eu falo que a pandemia, depois da pandemia, mudou meu público. Antes eu tinha uma procura muito grande de criança, de pessoas que se aposentavam e estudar teclado, piano. Depois da pandemia, eu percebi o quê? Que as pessoas tinham necessidade de uma válvula de escape. Então, começou a aparecer um público novo, que é o público nativa, de médico, juiz, advogado. São pessoas que têm uma vida estressada e que veem na música uma forma de aliviar, né? De alívio. Quer ver? A gente vai mostrar, a gente tem aqui um pouco lá da escola do Bruno e de alguns alunos aprendendo e tocando, né? Vamos ver. Então esse aluno aí é o... Esse é o Fernando. O Fernando, ele é juiz, ele tem 1 ano só que ele estuda comigo, ele começou no ano passado, e é um aluno que é muito aplicado. Ele já está bem adiantado, né, pelo que deu para ver ali. Pois é, ele está indo muito bem. Bom, vamos ver aí, tem uma outra aluna também, que é interessante mostrar, vamos ver. Então, essa é a Thalita. A Thalita é médica, Thalita Verfluit, pediatra, e começou a estudar. Nesse vídeo que a gente está mostrando aí, ela tinha só 1 mês de aula. Foi o registro do primeiro mês de aula dela. Olha que bacana, já está tocando assim bem? Já. Tá, vamos mostrar mais. Então, essa aí também toca muito bem, tá tocando bem. Né? Muito bem, muito bem. A Aparecida toca a vida inteira, ela estuda. Mas o estudo do piano
ele não acaba nunca. Então, a Aparecida voltou a estudar comigo, né, veio estudar comigo, justamente para não parar de tocar, para ter um incentivo, porque ela tem a aula toda semana, ela tem as audições onde ela vai se apresentar, e não para de estudar, de tocar. Agora, Bruno, tem uma diferença do método tradicional e para esse do Amirton Valim, né? Sim, sim. Como é que funciona essa questão das partituras? Então, a partitura, eu trabalho com os dois métodos. Eu dou aula tanto de piano erudito, como de piano no Amirton Valim. O carro-chefe lá da escola é o Amirton Valim. Por quê? Porque é ele que vai poder fazer a pessoa que sempre quis tocar e nunca estudou, né, e nunca teve oportunidade, sair tocando logo. Então ela vai ter um resultado rápido. Então a maioria dos alunos que me procuram para fazer esse método. E esse método, eu faço as partituras dele personalizada para o meu aluno. Então, vai ser de acordo com o nível dele, de acordo com a capacidade dele. A gente vai fazer sempre de uma forma que o aluno se sinta bem e confiante para tocar aquela partitura, aquela música. Agora, a escola já tem um bom tempo. Começou mesmo com a sua mãe, né? A gente Sim. mostrou aí quando eu te apresentei. E depois você tomou a frente e tocou o negócio. Né? Como é que na é? verdade, Como é que foi essa história? eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a dar aula com 14 anos. Eu tenho uma aluna minha que estuda comigo desde essa época, para você ver como que é um estudo que não para. A pessoa está sempre em contato. Porque se você não faz a aula, você às vezes acaba parando de tocar. Então eu comecei a dar aula, né, desde os 14 anos. Bruno, você completa 30 anos de carreira esse ano? Esse ano eu estou fazendo 30 anos de carreira. Me formei em 94. Começou cedo. E aí as audições, né, que você já está preparando para o final do ano? Já estamos preparando. Já sabe as onde vai audições. ser? Já pode dizer? Já posso dizer. Esse ano nós vamos fazer no Sheraton, nossa audição presencial. Os alunos já estão se inscrevendo. Vai ser no dia 13 de dezembro. E no dia 15 de dezembro, a audição online, que é transmitida no YouTube, que foi uma modalidade, porque desde 98 eu faço minhas audições. Dos meus alunos, eles se apresentando. E na época da pandemia, nós transformamos isso da forma online. Então nunca parou. E ela ficou, a audição online. E você dá aula em outros estados via online? Sim, com as aulas online a gente consegue atingir o Brasil e até o mundo todo, né? Então, Bruno, como é que funciona a aula online? A aula online funciona da mesma forma que a aula presencial. Eu vou estar ao vivo com o meu aluno, ele em qualquer lugar do país, eu sentado assistindo ele tocar, corrigindo, mando muitos vídeos para ele, porque ele, né, para ele poder estudar e tudo, ele me manda para eu poder corrigir também, mas funciona da mesma forma que a aula presencial. Então, olha, eu sei que é até difícil, vou deixar aqui, você vai tocar uma música pra gente aqui para finalizar o quadro, mas vou deixar aqui o seu Instagram, sei que é difícil conseguir lá uma vaga, porque é disputado, mas Bruno, piano e teclado, ok? Bruno, piano e teclado. E aí vamos finalizar, evidentemente, com música esse quadro. Obrigado, Bruno, pela sua participação aqui.
cada fatia dessa calabresa fina defumada, você vai saborear momentos especiais. Experimente a calabresa fina defumada Cofrio e se encante com seu sabor irresistível. Cofrio, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Churrasco tem que ter frango. E frango é Uniaves. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Produtos Juju. A família prova e aprova. ProCowork. Aqui, boas ideias se conectam. Voltamos, olha, esse primeiro bloco com o Bruno Leão, realmente, e música, né? Arte, muito bacana, gente. E daí é o seguinte, nós vamos falar agora de um assunto que interessa para todo mundo, olha. Vamos falar desses cartões de crédito e daí que prometem milhares de vantagens, né? E falando em milhares, em milhas. E daí são cartões adicionais e muitas coisas não tem nada a ver com o que foi anunciado ali e que faz muita gente cair numa história que não é verdadeira. E para isso nós vamos receber o advogado Dr. Henrique Fraga para falar desse assunto. Vamos ver. Maravilha, eu recebo aqui em nosso estúdio Fabbri, aqui no Shopping Praia da Costa, estúdio Band, Dr. Henrique Fraga, advogado da área empresarial. E hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, que é o vínculo, esses cartões que oferecem, né, através de um vínculo com uma companhia aérea, cartões de crédito. Então tem o cartão de crédito de um determinado banco com uma companhia aérea. E daí na propaganda eles apresentam lá diversas vantagens. Só que muitas dessas vantagens oferecidas, só o titular do cartão que recebe esses benefícios. Daí, isso tem gerado muita confusão, muita gente tem reclamado nos sites e com as companhias aéreas e gera até indenizações. A gente vai saber um pouco mais como funciona, qual o direito do consumidor, de você, por exemplo, que fez um cartão desse esperando ter os benefícios e não teve. Então, doutor Henrique, prazer ter você aqui. Prazer meu, Fabrício. Em nosso estúdio. O que você diz dessa relação das companhias aéreas com os cartões e com o que é apresentado na mídia ou através das publicidades? Esse é um caso típico, né, da dificuldade e da fragilidade da relação do consumidor junto às empresas, né? Você imagina uma companhia aérea que já tem uma ação de marketing sobre um cartão de crédito, né? Porque ela vincula um cartão de crédito à sua marca e divulga a sua marca a milhares, milhões de consumidores e não deixa muito claro para aqueles que estão adquirindo aqueles cartões as regras. E o consumidor normalmente só descobre, só tem a desagradável surpresa de saber que todos aqueles benefícios ofertados ele não tem direito no momento da sua viagem ou no meio de um processo de compra e aí se vê numa situação de fragilidade, né? E muitas vezes sendo lesado. Porque nos textos publicitários, né, tem muito jogo de palavras que induz o consumidor a fazer, né, ou seja, a aderir àquele cartão e depois ele não encontra os direitos, né? Esse jogo de palavras, como é que você vê como advogado e quais são as possibilidades de requerer os direitos? O principal causador desse tipo de problema é a falta de comunicação, que é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma lei de 1990. Nessa lei ali prevê expressamente que é uma das obrigações do prestador de serviço ou da empresa que vende algum tipo de produto que a informação seja clara para o consumidor. Por exemplo, eu faço aqui um cartão de uma companhia aérea que está me ofertando e toda hora tem isso em todas as redes sociais, em todos os veículos de comunicação, televisão, rádio, enfim. Daí sou induzido porque as vantagens são maravilhosas. A propaganda, né? A propaganda. As vantagens colocadas nas propagandas, né? E daí, então, o que acontece é que eu sou o titular, você é um adicional do meu cartão, e você, como adicional, por exemplo, não teria os mesmos direitos que eu, como titular, tenho. Então, na verdade, aquilo não fica claro para ninguém. As pessoas vão lá e assinam aquilo, talvez até por adesão e tal. E daí,
isso cabe um recurso, isso cabe, quer dizer, uma reivindicação, isso está errado e por que está errado? Fabrício, assim, eu tenho duas experiências para te contar. Uma como consumidor, né? Por um bom período da minha vida, eu fui um viajante regular dos serviços aéreos e atendo muitas pessoas que chegam no escritório com esse tipo de demanda. Tive um problema com o voo, tive um problema na companhia, tive um problema, trocar o meu voo, enfim. No caso específico dessa situação que você me relata, a situação aconteceu assim. Era um cliente que tinha um cartão e ele fez um cartão adicional para sua esposa. Vou criar uma situação fictícia. Criou aqui para sua esposa. Essa esposa foi viajar sozinha e ele, né, os dois têm o mesmo cartão, com os mesmos benefícios ali na hora que eles adquiriram, e a pessoa que foi viajar, né, esse dependente desse meu cliente, viajou sozinho e ali descobriu que não tinha a mesma categoria, não tinha direito às bagagens, não teve direito a um assento especial, ou seja, na hora que ela achou que tinha todos aqueles benefícios que foram propagados pelo titular, ela descobriu que não, o tratamento dele, mesmo sendo esposa, e poderia ser uma pai, mãe, né? Imagina, alguém adulto que seja adicional, se não for explicado, obviamente que o consumidor é induzido a dizer, olha, se tem direito para um, obviamente tem direito para outro. Nós estamos falando do mesmo negócio que foi feito, qual é a diferença? Então essas exceções, e esse cliente ficou bastante chateado, e com toda a razão, a gente acabou fazendo uma ação judicial em relação a isso, e respondendo a sua segunda pergunta situações como essa são situações lesivas aos direitos do consumidor, que podem causar duas situações. Um dano material, um prejuízo efetivo para o consumidor, que aí uma indenização por danos materiais, ou danos que não podem ser quantificados. Imagina, a pessoa chega no constrangimento, né? Constrangimento, e nesse caso cabe uma indenização por danos morais. Olha, muito interessante, muita gente não sabe aí desses direitos, né, com os cartões. Muita gente tem feito esse tipo de cartão e depois passa por esse tipo de constrangimento e realmente de prejuízo. Então, assim, alguma informação você pode passar o seu Instagram, o Instagram da empresa? Claro. Do seu claro. escritório? A gente presta informação gratuita para todas as pessoas que assim quiserem. Pode passar no meu Instagram, henrique.rfraga. A gente está à disposição do consumidor, sempre no sentido de orientar, procurar que as pessoas possam principalmente ser informadas dos seus direitos, porque nós brasileiros ainda, infelizmente, todos os dias temos exemplos de lesão. Você deve ter isso, eu tenho, todos nós passamos por esse tipo de constrangimento. Bom, isso acontece de diversas formas, desde cancelamento de voo e tudo mais. A gente hoje falou de um caso específico, né, que é de um banco com uma companhia aérea, desses cartões, né, que vem lá o nome da companhia aérea, que você tem, e se você for adicional, aquilo não vale nada. Você está fazendo só merchandising, né, na hora de pagar as contas. É isso aí. Muito bem, doutor Henrique Fraga, sempre gentilmente aqui no programa, esclarecendo dúvidas, né, sobre os nossos direitos de uma forma geral. Continue conosco aqui no Casa, aqui na Band. Tá vendo, gente? Muita coisa que se promete, depois você vai ver, não tem nada daquilo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com gastronomia. O seu lanche e suas receitas são muito mais saborosas com mortadela defumada Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Churrasco tem que ter frango. E frango é Uniaves. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Produtos Juju. A família prova e aprova. ProCowork. Aqui, boas ideias se conectam. Voltamos diretamente aqui do nosso estúdio Fabre. Agora é o seguinte, tem gastronomia. E daí foi feita uma receita aqui em nosso espaço gourmet. Vamos ver.
Sou chefe Raul Carvalho, sou chefe de cozinha, sou consultor para restaurantes, trabalho com gastronomia desde 2015 profissionalmente, mas gosto de cozinhar desde que sou criança. Tenho uma história muito bacana com a gastronomia e estou a convite do Casa Mais Família para mostrar algumas dicas para vocês. Estou aqui hoje para dar uma dica para vocês de como fazer a coxinha da asa linha churrasco da Uniaves. Eu vou fazer um espetinho com bacon, cebola e tomate, para vocês terem uma nova forma de comer essa maravilha que é a coxinha da asa temperada da Uniaves. Primeiro eu vou pegar uma coxinha, um espeto, vou colocar uma fatia grossa de bacon, cebola e um tomate, já cortado também em fatias grossas. E mais uma coxinha da asa. Lembrando que ela já é temperada, então é só espetar e levar para a brasa. Aqui no estúdio a gente vai fazer na air fryer. Peguei aqui o cesto da minha air fryer, vou colocar os espetinhos. E aqui é direto para a brasa, direto para a air fryer, por mais ou menos 12 a 15 minutos em temperatura de 200 graus. Vai ficar maravilhoso. Fala pessoal, ficou pronto aqui o nosso espetinho com a coxinha da asa da linha churrasco da Uniaves. E olha, churrasquinho, festa junina, isso é maravilhoso. Como esse terceiro bloco é dedicado à culinária, tem mais uma receita agora da Cofrio. Olá, eu sou o chefe André, sou um apaixonado por gastronomia. Atualmente sou chefe de cozinha do The Coffee Garden, uma cafeteria e bistrô na Serra. E hoje, a convite do Casa Mais Família, eu vim aqui apresentar algumas receitas para vocês com alguns toques especiais que os chefes mais famosos utilizam. Vou te ensinar passo a passo para ficar perfeita na sua apresentação quando você for servir alguém na sua casa. Bom pessoal, e hoje eu vou utilizar o bacon da Cofrio cozido. Ele é excelente para fazer o preparo que eu vou ensinar para vocês hoje, que é um caldozinho super delicioso. Ele é super equilibrado, tanto na parte da gordura quanto na parte da carne. Então na receita final, o sabor do defumado vai dar todo um toque super especial na sua receita. Vem comigo que eu vou te ensinar. Fala galera, e esse aqui é o nosso caldinho de alho poró com bacon da Cofrio, que ficou divino. A combinação de alho poró e bacon é uma combinação incrível porque os dois agregam muito sabor e quando eu faço um caldo dele com batata, os três então é um trio parada dura. É aquela combinação que vai surpreender qualquer pessoa que experimentar. Lógico que eu não vou perder a oportunidade, né? Vou dar uma olhada aqui como é que ficou aqui. Só um minutinho. O bacon tá super crocante, o alho poró vem dando todo um sabor diferente. Cara, isso aqui no inverno é sensacional, tira e queda. Pode fazer que você vai gostar. Maravilha de receita, tudo feito aqui fresquinho em nosso estúdio. Bom, agora tem o quadro O que tem para fazer esse fim de semana.
No Cine Jardins, em cartaz, teremos o filme A Imensidão, uma emocionante produção nomeada ao Leão de Ouro em Veneza e ambientado nos anos 70. Oi, Bianco. Em exibição também está o filme Meu Malvado Favorito 4. Nessa sequência, o vilão mais amado do planeta retoma com novas aventuras. Além disso, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo realizará uma apresentação especial com um repertório que mescla música clássica e contemporânea. Uma experiência única para os apaixonados por música. Será domingo às 19 horas no Teatro Carlos Gomes, em Vitória. E no próximo final de semana teremos a segunda colônia de férias do Life Alphaville Senior, que iniciará na sexta-feira, dia 20, e terminará no sábado, dia 21. Das 9 às 18 horas, você está convidado a levar seus pais e avós para conhecer esse espaço acolhedor. A colônia de férias oferece diversas atividades recreativas, oficinas de artesanato, aulas de yoga e muito mais. Em busca de maiores detalhes, escaneie o QR Code ou faça contato através do número exibido na tela. Maravilha, esse foi o nosso programa de hoje. Fizemos tudo com muito carinho para você. Até o nosso próximo programa e um bom fim de semana. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Churrasco tem que ter frango. E frango é Uniaves. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Produtos Juju. A família prova e aprova. ProCowork. Aqui, boas ideias se conectam.